estamos com mais um episódio do nosso podcast novamente. E eu estou aqui com meu amigo Arthur. E aqui o amigo Gabriel. Tudo na paz. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante. Se Deus é perfeito e tudo que ele faz é bom, por que o mal existe, né? Por que ele existe? Vocês sabem por que ele existe? Onde foi que começou o mal? Tem pessoas que dizem que o mal começou lá no Éden, com Eva comendo a maçã. Só que não foi a maçã, né? Não foi um coco. Foi um coco, né? Por que foi um coco? Tomou e comeu. Exatamente. Ele tomou água lá e comeu a carnezinha lá, sabe? A Exatamente. polpa, né? Senão vão dizer que eu tô errado comer carne lá, né? E Só que não foi não, isso é brincadeira, viu? assim, a gente sabe que Deus é perfeito, né? Deus Sim. é perfeito. Tudo que fez o que é bom. Tudo é perfeitinho. Agora, o mal passou a existir. Eu já vi pessoas assim falando que o mal não existe, é a ausência de Deus, mas o fato é, o mal está ali, porque se no final a gente vai ser julgado, se o mal não existir, você vai julgar o quê? O que que fez? Então o mal ele tem que existir, tem que ser algo ali palpável, né? Então vamos discorrer sobre isso aqui ao longo do podcast e entender do porquê o mal existe e se existe, ele não pode ser um erro, porque Deus é perfeito, Deus admitir erros é contraditório. Exatamente. Não pode ter erro na criação de Deus, senão ele seria imperfeito, né? Mas para a gente começar, vamos fazer a oração. Pessoas, olha aí, você que está em casa. Pai Celeste, Senhor Deus, obrigado, Pai Eterno, por mais esse momento, Senhor Deus, estamos aqui. Nos abençoa, Senhor Deus, nesse podcast, que possamos falar, Senhor Deus, apenas de Ti. Que o Senhor Deus nos dê instrução, Senhor Deus, nos dê entendimento, para que possamos, Senhor Deus, abordar esse tema, Pai, de forma sábia. Senhor Deus, possa abençoar também as pessoas que estão em casa, cuide de cada uma delas, Senhor Deus, vai ao encontro delas e fica com elas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então é o seguinte, se Deus é perfeito e criou todas as coisas boas, o mal ele existe. E onde foi que ele começou? Ele começou de forma improvável, né? Nem que nos melhores filmes de Hollywood lá não tinha como descrever o mal assim existindo no lugar onde só existe perfeição. Porque o mal ele começa lá no céu, na casa de Deus. Agora imagina só, né? O mal ele começa exatamente ali embaixo das barbas de Deus, assim falando, né? Do lado de Deus. É um ponto assim, porque o céu era a harmonia, né? Exatamente. Tudo correndo de forma perfeita. Agora, o ponto é, por que a música desafina, né? Você tá ali tocando, a gente sabe que tem toda uma estrutura, todo uma lei para música, né? Vamos colocar de exemplo a música. Tem toda uma lei para música, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, as escalas, os tons, enfim, o bemol, o lá bemol, o sustenido. E a gente sabe que no meio desse caminho pode desafinar, pode dar um Desafinar. tim, um tim ali. Então a mesma coisa no céu, tá tudo correndo de forma perfeita, aquela música perfeitinha, aquela harmonia, tudo tocado no tom, na escala, e em algum momento desafinou. Exatamente. Em algum momento ele desandou, né? E essa questão, esse tema, né? Isso é um tema filosófico, né? As pessoas já discutiram isso há milênios de anos atrás. As pessoas já falavam sobre isso, né? É um tema milenar que as pessoas discutem, né? Será que de fato o mal existe? Será que Deus existe, né? Será que é necessário o mal existir para poder Deus existir? Como é que acontece essa questão do mal e do bem, né? Como é que se encaixa, né, a questão do mal dentro de um Deus supremo, né? E para a gente entender quem é esse Deus, a gente vamos ler, abra sua Bíblia aí em casa, em Salmo 119, 68. Salmo 119, 68, está aberto aqui a minha já. Eu vou ler, diz assim: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me teus decretos. Ou seja, é um verso curto, mas é um verso que diz que Deus é bom. E tudo que ele faz é coisas boas. Se tudo que ele faz é bom, e ele criou Lúcifer, e Lúcifer originou o mal, e aí? Será que Deus ele criou o mal? Esse é o ponto. O que é o mal? Para a gente entender todo esse emaranhado, vamos também entender o que é o mal, né? E a gente sabe que o mal podemos colocar separar em dois tipos, né? O mal moral, que é a mentira, o ódio, o assassinato, vamos colocar assim uma traição, Sim. e o mal natural, que é o que? Terremoto, tsunami, doença. A gente sabe que é meio. Quando a gente olha assim para uma criança que morre de uma doença, tipo, com 5 anos de idade morreu com câncer. Então olha assim, onde é que tá Deus, né? Cadê Deus nesses momentos desse desastre, né? Aí tem um terremoto, tem tanta coisa acontecendo e onde é que tá, né? Se Deus é bom, onde é que ele está nesse momento, né? Exatamente. E Isaías, né, que a gente poderia, eu acho que é um texto muito importante aqui para o questionamento, porque é um texto assim bem direto, abre a gama de pensamento, né? E de interpretações também.
mas a gente sabe que a interpretação nesse versículo em específico é sobre um juízo ou uma calamidade, né? O Arthur vai Exatamente. ler aí pra gente. Isaías, abra sua Bíblia em casa, dá uma pausinha no vídeo e abre sua Bíblia para você conferir que de fato é a Bíblia que está falando. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Em algumas traduções vai estar como eu faço a paz e crio o mal, né? Exatamente. O conflito, o mal vai dar no mesmo, mas em algumas traduções está mais direta, no caso, eu faço a paz e crio o mal. E nesse caso aqui, o mal seria um juízo, né? Uma Sim. calamidade, mas a gente pode abrir mais o questionamento. E a pergunta que a gente vai fazer para você agora, a pergunta que a gente vai fazer para você agora é o seguinte: o mal é a ausência do bem ou é algo criado por Deus para um propósito? E aí, fica essa pergunta em aberto, né? Exatamente. Escreve nos comentários aí qual é a sua opinião. Será que Deus ele cria o mal para poder existir essa harmonia? Como é que funciona essa questão, né? A E harmonia no caso do livre-arbítrio, né? exatamente, livre-arbítrio. Que a gente vai entrar exatamente agora na parte do livre-arbítrio. É muito interessante esse tema também, é um tema muito debatido, né? Porque tem as pessoas que defendem a liberdade de fato, livre-arbítrio, tem outros que defendem que são predestinados, e tem todas essas cadeias, né? Os filósofos debatem muito isso. E vamos escolher um pouco, falar um pouco sobre exatamente isso, né? Tem tudo a ver. O livre-arbítrio está exatamente nessa questão entre o bem e o mal, né? E Deus ele cria seres livres para amar e obedecer por escolha. Você escolheu agora abrir esse vídeo do podcast para assistir. Se você quiser, você poderia estar assistindo qualquer outro vídeo, fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu assistir esse vídeo nesse momento. Você escolheu vestir essa roupa que você está agora. Nós escolhemos estar aqui hoje. Exatamente. Ou seja, então Deus ele cria nós para sermos livres. Não vamos exatamente adentrar de fato a falar minuciosamente sobre o livre-arbítrio, porque senão vai tomar muito tempo. A gente vai passar o dia todo aqui, Lá né? em João, a gente infelizmente não separou aqui o verso, mas lá no João Epístola, que ele fala sobre amor, ele fala que no temor não há amor, né? Exatamente. Por isso que, sem possibilidade de rejeição, o amor não seria genuíno. A gente não poderia amar de forma genuína a Deus se ele não tivesse deixado o direito de a gente rejeitá-lo. Já pensou se assim que o Lucifer lá, o coisa ruim, peca, Deus vai lá e mata ele? O medo que isso iria causar nos outros anjos? Não teria um amor genuíno, né? Não teria. Teria um amor forçado. Assim, por mais que, assim, na minha cabeça, eu se eu fosse um anjo lá e visse Deus matar Lúcifer, tudo certo, porque eu sei que Deus é onisciente, Ele sabia o futuro. mas só que a gente sabe que cada um é cada um. Tem Então, personalidade diferente. a maioria dos anjos ali iriam ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Eita, será que Deus a gente sabe que ele é infinito, ele que me criou, mas será que era isso mesmo? Então, Deus ele sabe de tudo, né? Ele preferiu não matar Lúcifer ali naquele momento. Isso vai acontecer no final da história, para ter um novo recomeço. Mas tem um verso interessante lá em Deuteronômio, o Arthur vai pegar aqui pra gente, e é bem interessante, porque Moisés, Deus, né, sempre deixou claro a consequência de você desobedecer. Sempre colocou ali o ponto, né? Você faz isso, você ganha a vida, você faz isso, você vai morrer. Exatamente. Abra sua Bíblia mais uma vez aí no livro de Deuteronômio 30, verso 15. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Ou seja, ele coloca pra gente escolher. Ele joga nas nossas mãos. Ó. Tu escolhe, doido, o que é que tu vai fazer a tua vida hoje. E aqui já coloca, nesse verso já coloca aqui o que seria o mal, a morte. Ele coloca no mesmo patamar o mal e a morte. O contrário do mal, a gente obviamente sabe que é o bem, né? E o contrário da morte é a vida. Ponto. Então, o que é o mal? Assim, colocamos essencialmente, é tudo o contrário de Deus. É Exatamente. tudo que Deus não é. Os Sim. 10 mandamentos é coisas que Deus não é. Lá não tem não adulterarás porque Deus é fiel, não matarás porque Deus não mata, né? Não se alegra com a morte de ninguém.
Então a gente já vê que o mal é um antagonista. Né? Sim. E é algo que entra no cenário aí, né? Sem ser necessariamente chamado, né? E o mal existe como possibilidade real para que o bem seja uma escolha verdadeira. Só que é o seguinte, quando a gente fala exatamente essa frase, né? Ela dá um teor de que, sei lá, vai ter que sempre existir o mal para que o bem seja verdadeiramente. Não exatamente. Porque se a gente pega a questão de se Deus ele é infinito, ele sempre existiu, o mal ele é recente. A harmonia do bem verdadeiro, da adoração verdadeira já existia antes. Fica parecendo assim que o mal é como se Deus, ele, a partir do momento que ele cria ali o livre-arbítrio, a partir do momento que é posto o livre-arbítrio, automaticamente a possibilidade do mal existir é real. Sim. Né? Essa possibilidade é real. E ele cria o livre-arbítrio ciente disso. Que em algum momento alguém teria que em algum momento você tinha na minha cabeça, em algum momento alguém ia ter que desafinar a música, porque senão o livre-arbítrio nunca ia ser uma realidade. E é algo bem interessante para nós, né? A gente encara o mal hoje, sei lá, com morte de pessoas, como assassinato, como adultério, como esses pecados que a gente vê hoje fisicamente acontecendo, né? Só que o mal em si, o pecado em si, na verdade, ele não é exatamente isso. Sei lá, as pessoas poderiam matar ninguém e viver de forma harmônica aqui, só fazendo o contrário do que Deus falava. Sei lá, Deus dissesse, olha, tu vai para a direita, eu vou para a esquerda, pronto. Isso é o mal. Não necessariamente vai acontecer essas calamidades que acontecem na Terra, né? Só que o mal é isso, né? Não é exatamente toda essa bagaceira que acontece no planeta, né? Satanás ele só escolheu não seguir a Deus. Só isso. E o mal aconteceu exatamente aí porque ele foi contra, né? Ele não estava de acordo com a vontade. E isso foi o livre-arbítrio dado para Satanás, para ele escolher, né? Ele escolheu não obedecer. Que é uma questão assim, que a gente sabe que o melhor caminho, assim, hoje em dia a gente já tem toda uma questão, né? Mas porque a gente sabe que o correto é Deus, o caminho de Deus, falando sobre livre-arbítrio, a escolha, escolher Deus, é a melhor escolha, por quê? Porque ele é onisciente, sabe de tudo, sabe do melhor, sempre vai saber o melhor, Sim. porque ele consegue ver o futuro, a gente não. Então ele sempre vai saber a possibilidade de escolha. E tem outra coisa que venha após o Lúcifer pecar, que é a visualização de que Deus está certo. Então, é como se antes as pessoas, pessoas, né? Antes são pessoas, né? É como se as pessoas, elas obedecessem Deus ali, certinho ali, harmonicamente, como se fosse respirado, beleza? Né? Só que agora elas passam a escolher Deus porque vê que o mal é ruim. Exatamente. Porque vê que a vida sem ele é sem sentido. Porque depois que Lúcifer foi expulso do céu, que função ele tinha? Qual era a função dele? O que ele queria fazer? Ele veio aqui procurar alguma coisa para ele fazer. Aí tá aqui atentando a gente até hoje. Exatamente. Na teoria, uma pessoa pode saber que se pular dentro do oceano, sem saber nadar, na teoria ela vai se afogar. Só que quando uma pessoa pula, ela vê alguém pulando lá se afogando, ela vai ver na prática ali, né? E o mal foi exatamente isso, né? Foi só a questão da prática em si, da prática de que Deus ele é bom. E, Foi só uma forma e, prática de ver, né? entrando mais no questionamento. O mal é essencialmente ruim? E ele? Será? Tu acha? Será que o mal é essencialmente ruim? Coloca nos comentários logo aí, vocês respondam aí. Será que é essencialmente ruim o mal? E aí, o mal assim, o mal ele... Qual é a função do mal? É exatamente isso, né? Sim, a principal função do mal é exatamente diferenciar, né? Diferenciar essa justiça da injustiça. Porque o mal ele é contrário da justiça. Ou seja, o mal, essencialmente falando, ele vai contra os princípios de Deus. Então, a função do mal em si é ir contra Deus. Porque não tem como existir Deus e o mal no mesmo lugar. O mal é que nem fosse o contraste ali, né? Que Exatamente. nem fosse aquele, sei lá, uma ruptura ali, é uma nuance entre Deus, é um antagonista, eu vejo como um antagonista o mal. Isso. E hoje a gente vê a personificação do mal em Lúcia, né? Sim. É aquela coisa que é como se
É como se fosse. Se eu pudesse colocar assim, é claro que talvez não seja a melhor forma de colocar isso. É como se fosse um equilíbrio ali, né? Claro que Deus ele é todo poderoso, tudo, e se ele quiser, tchum, tchum, rapidinho. Mas é como se fosse um equilíbrio ali, né? Sim, é exatamente essa diferença, né? Esse mal, né? Porque, como eu já falei, o mal as pessoas enxergam hoje como algo totalmente ruim, que destrói tudo, né? Só que o mal simplesmente é ir contra a vontade de Deus. Uma pessoa má pode passar sua vida todinha sem matar ninguém, sem adulterar, sem roubar, só fazendo o contrário de Deus e as pessoas vai ser pecadora. Só porque não está obedecendo a Deus. E a gente vê várias histórias na Bíblia. É interessante como Deus ele usa as situações para na frente mais ele fazer algo daquele mal vir algo bom, porque ele a sabedoria dele é infinita, né? Ele que criou, ele que submeteu à prova a sabedoria lá em Jó 28, né? Que fala que ele coloca a sabedoria à prova. É um capítulo muito bonito. E a gente vê a história de José. José foi preso ali pelos irmãos, colocaram num poço e iam matar ele. Aí o Espírito Santo botou a ideia lá no irmão dele, vamos vender ele como escravo para esse povo aí. Aí lá passou foi preso de novo, passou por diversas situações e no final o cara virou governador e salvou milhares de pessoas. Então de um mal surgiu um bem. E a gente pode ver isso em várias histórias da Bíblia. Tem Moisés. Claro que se a gente for pegar direitinho, Moisés, se ele não matasse aquele rapaz lá, Moisés ele estava na linha sucessória ali direta, né, para se tornar faraó. Sim. Então, Deus ele sabe as coisas assim melhor pra gente, porque ele é onisciente, só que a gente tem a escolha de matar a pessoa, ou desviar ou não. Mas se a gente no final escolher o caminho correto, a gente vai ser pai de uma grande nação, enfim, essas promessas, esses propósitos, né, que tem a cumprir aqui, essas funções. Exatamente, né? Se vocês abrirem a Bíblia aí lá em Romanos 8:28, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tem todas as coisas de fato. Mesmo as coisas ruins que acontecem hoje, Deus permite, ele não faz as coisas ruins, ele permite. E dessa permissão, dessas coisas ruins, Deus pode transformar isso em bom. Deus pode transformar exatamente essas coisas ruins em bom, igual o Gabriel falou aí, né? Na história de José, né? Toda a bagaceira que aconteceu na história de José, no fim, Deus usa essa história ruim, esses acontecimentos ruins, para fazer algo bom. Porque Salvou a tudo humanidade coopera, ali né? Salvou o Oriente Médio. Exatamente. Mesmo a mulher de Potifar ela tem um problema na coluna, né? Porque chamava o tempo todinho José para ir deitar-se, né? Mas isso aí não entra, né? Na história, né? É o que acontece. Deus usa esses pontos ruins para o bem daqueles que amam a Ele. Ou seja, sempre, se você está passando algum momento ruim, lembre-se que Deus pode usar esse momento ruim seu para transformar algo bom para você, para trazer um renovo para você, para transformar a sua vida. Porque todos que amam a Cristo Jesus, Ele vai dar de alguma forma transformar algo bom para nós. Esse é o caráter divino, né? O caráter de Deus é isso. Ele sempre está nos ajudando, né? Sempre está, de alguma forma, nos induzindo ao bem e fazer as coisas boas. Por que Deus permite o mal? O que você acha aí? Se Deus era tão bom, ele sabia que Lúcifer ia fazer as coisas erradas, ia ser o mal, ia contrariar tudo. Por que ele permitiu? Ele simplesmente poderia não ter criado Satanás. E nada disso aconteceria. Por que ele permite? Bota nos comentários aí. Por que ele permite? Nesse caso. No caso de Lucifer, se ele deixa de criar Lúcifer, né? Ele ali já quebraria o livre-arbítrio já. Tá contra os seus princípios. Já tá indo contra o próprio caráter dele. Ele não poderia fazer isso. Não poderia fazer isso. Porque ele é bom e perfeito. Exatamente. Então, e o mal... E também, se ele deixa... Olha que interessante. Se ele deixa de criar Lúcifer, ele está assumindo um erro dele futuro. Exatamente. É como se fosse um erro. Não, isso aqui é um erro, não vou criar. Não vou criar, vou deixar debaixo dos panos aí. Ninguém ia saber, só que ele ia saber. Só que ele sabendo não poderia deixar, porque ele é perfeito. Uhum. Então, exatamente o seguinte: o mal revela o caráter de Deus, justiça e misericórdia. De fato, está revelando o caráter, né? Porque, como a gente já falou um pouco aqui sobre, todos os seres sabiam que Deus era perfeito, sabiam que Deus era bom. Só que com o mal, a existência do mal, isso se tornou algo prático, visível, né? Foi algo visível que Deus ele envia seu filho para morrer por nós. Não tem um amor maior do que esse, né? De entregar. Não tem um amor de misericórdia maior do que essa de Deus entregar a sua vida por nós. Isso foi um amor na prática ali, né? Todos agora as pessoas, todos os seres vivos em qualquer lugar do mundo
reconhece que Deus de fato ele é bom, porque o mal E existe. agora eles escolhem Deus. Assim, antes eles já escolhiam Deus, certo. Só que agora eles visualizam, tá aqui o bem e o mal, e eu quero o bem porque é bem melhor do que essa desgraça que está acontecendo aí na Terra. Exatamente. E a cruz, ela é a maior injustiça é a cruz. Só que no contraste de a cruz ser a maior injustiça, também é o maior bem, é a redenção, né? Sem essa cruz, sem a morte de Jesus na cruz, não teria como ter salvação. Então é como se Jesus o mal ele começa, Satanás lava e tudo mais, e Jesus ele é aquele personagem, se a gente coloca isso em um filme, Jesus é aquele personagem que vai estar lá no meio para vencer o mal, para dar um fim no mal. Ele começa ali aos poucos na cruz, ele acaba com Satanás na cruz. Ele acaba exatamente com esse mal e dá de fato o livre-arbítrio para todas as pessoas, todos os seres vivos ver que Satanás é ruim e que o mal não presta, porque o mal é tão ruim que matou o próprio Filho de Deus. Ó, e aqui para a gente entrar mais a fundo no texto bíblico, lá em 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha que interessante. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Exatamente, é como se fosse aquele personagem do filme que veio exatamente para tirar aquele pecado, né? Aham. Exterminar e se tornar uma vida feliz para sempre. Agora isso, eu, assim como eu, leigo, não sou doutor da Bíblia, assim, mas quando ele fala desde, que ele vem pecando desde o Desde o princípio, início lá, né? eu vejo isso aqui, não é porque Deus ele criou ele ali já para esse propósito. É que Deus já sabia que ele ia fazer aquilo. Por Exatamente, isso que ele ele sabe fala tudo. desde o princípio, né? Por isso que ele fala desde o princípio. Não que Deus ele. Porque se a gente for ler esse verso aqui e colocar que ele já pecava Ao pé da letra ao ali, pé né? da letra, aí é como se Deus tivesse criado exatamente para isso. Sim, só que não foi, né? E também quando a gente vê, né, o caráter de Deus é revelado pelo mal, fica como se ele tivesse criado aquilo para se revelar que é bom e Sim, tal. Só que isso também é um pouco contraditório, um pouquinho, né? Mas a gente sabe que Deus, ele criou tudo perfeito e as coisas foram acontecendo e naturalmente isso foi revelando o caráter dele. Não que ele tenha feito isso para mostrar que é bom. sim. Lúcia que escolheu tudo fazer o que faz hoje, né? Ele que teve a escolha ali, né? Vamos já pro fim, né? O fim do mal. É, lá a gente sabe que no final de tudo, a gente pode ver lá em Apocalipse 21:4, né? Que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. E a gente vai passar por tudo isso, temos que passar por tudo isso. E temos a escolha de seguir a Cristo ou não. A gente tem a escolha de morrer ou viver. E o final vai ser maravilhoso, né? Vai ser um recomeço. O mal vai deixar de existir totalmente. Não porque claro que Deus vai exterminar Lúcifer, mas também porque a gente vai ter a escolha, depois de tudo que a gente passar aqui nesse mundo, não é possível que a gente já vai escolher o pecado, né? Mas porque ninguém vai querer mais acender aquela luz. Exatamente. Vão retirar da tomada aquela. Cara, vai ver lá, vou nada, não vale a pena não. Vale não. Compensar não. Não compensa não começar tudo isso de novo não, né? E Deus ele cria tudo eterno, né? E o mal é transitório e o bem ele é eterno, né? Ou seja, o bem ele sempre existiu. Ou seja, o bem ele existe porque Deus existe. Deus é bom, né? O tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Então, o bem ele sempre existiu todo o tempo. Só que o mal e o transitório foi um momentozinho ali. Foi durante a eternidade que criou-se o mal e vai se acabar. Exatamente. É um momento transitório. Então, por que é a possibilidade, né? Porque se o mal fosse desde o princípio, aí não teria essa história toda, né? Enfim. Então, é como se fosse a questão da lâmpada, né? Tá ali a lâmpada tá acesa, né? Se eu tirar ela da tomada, vai Acabou. apagar, acabou-se. Então é o mal, né? Alguém em algum momento colocou lá na tomada e acendeu o pecado ali. Só que a partir do momento que você tira e ninguém vai lá, se atreve a ligar aquela tomadinha do mal, não acontece mais nada. Exatamente isso. E a gente partindo já para conclusão, para encerramento aí, né, do podcast. Há tanto tempo assim, né? Pouco tempo a gente discutir um tema tão Complexo. longo isso, né? Tão complexo, né? Mas podemos pegar outros episódios depois para discutir um pouco mais sobre isso. E resumindo tudo aqui, Deus é bom e é perfeito. Ele sempre foi perfeito, sempre vai ser. Ou seja, o caráter dele, né? Tem O que caráter ser. dele deixa ele ser perfeito, né? Se ele não fosse perfeito, ele não seria Deus.
E eu ouso a falar, mesmo se ele fosse ruim, eu já tava com ele, que foi ele que me criou. Ele criou, né? Se ele Pode tudo, fosse, né? né? Se ele fosse, né? Não tem possibilidade nenhuma, Tava né? junto com ele, do mesmo jeito. Mas ele é, graças a Deus que graças a Deus que Deus é bom, né? Exatamente. E o mal não é essencialmente o sentido eterno. Ele não é eterno de forma nenhuma. Mas é permitido para que o livre-arbítrio seja real. Ele é permitido. Lembre-se que ele é permitido. Não é criado por Deus. As coisas ruins Deus não cria. Ele permite. Por que ele permite? Porque ele é necessário permitir para o livre-arbítrio existir. Se ele bloqueia tudo isso, aí não vai ter como ter Não tem livre-arbítrio. como. Ele é como se fosse tudo uma coisa orquestrada ali, né? Exatamente. Ele tá só guiando ali, né? Mas o mal vai acabar, vai ter o fim do mal. E Vai o que ser acontece? eliminado. Se alguma hipótese alguém quiser novamente fazer o mal novo, ele vai ter essa possibilidade, porque o livre-arbítrio vai continuar. O livre-arbítrio vai continuar e ele pode, em qualquer momento, novamente despertar esse mal nele. Só que ele já viu tantas coisas acontecerem, é bem difícil, né, de acontecer, né? Exatamente. E no final, todo mal será eliminado. De forma. Porque o mal tem que erradicar pela raiz, né? Já diz o ditado, né? Então, de fato, vai tirar o mal, né? E o mal quem é? Satanás. Satanás ele simplesmente se tornou a personificação do mal. Exatamente, o mal é Satanás. Então vai destruir ele e acabou com o mal. E engraçado é que a gente consegue ver várias personificações de mal, né? A gente vê Hitler, vê diversos líderes ali que Mao Tse Tung, Sim. que os caras não tinham pena não. Ali é pra mim a personificação do mal. O mal é de fato, né? De forma física. Física. Eu acredito que seja de uma forma física ali. Então, pra gente finalizar, vamos lá abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 55. Diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E a gente sabe que morte é o mal, né? Exatamente isso. E eu só tenho uma notícia para dar a vocês que estão em casa aí. O mal ele vai acabar. O mal vai passar a não mais existir. E nós existiremos com Cristo durante toda a eternidade. As pessoas que querem, na verdade, né? Se você quer, compartilha aí esse vídeo. Manda para todas as pessoas que você conhece aí. Manda nos grupos de família, no grupo de amigos, todos os grupos aí. Comenta aí os próximos episódios que vocês querem, o tema de próximos episódios. Curte aí, ativa o sininho, porque vai vir mais. Vem Vai mais vir coisa vídeo novo aí, por aí. E a gente gosta de tema polêmico. Se você tiver alguma ideia de vídeo, de podcast, comenta aí. Pode ser o negócio mais complexo que tiver, que a gente vai aqui. Vamos estudar com o nosso conhecimento e a gente vai chegar em algum ponto aqui. E para finalizar, vamos fazer uma oração. Encerrarmos. Chave de ouro. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por este episódio. Obrigado pelo entendimento que o Senhor nos concede, né? Por mais que a gente seja limitado, nós somos seres humanos com a mente presa na carne, o Senhor ainda nos dá o livre-arbítrio, né? A capacidade de pensar e até de, às vezes, a gente contrariar algumas coisas, mas só sempre no final vai nos dar o entendimento, né? Que o Senhor, da mesma forma que o Senhor vai nos elucidando, elucida as pessoas que também estão assistindo esse episódio. E que no final todos nós estaremos lá no céu e contando essas histórias, né? Ah, eu vi um episódio seu, que lá, enfim, vai ser maravilhoso isso. Obrigado por ter o nome de Jesus. Amém. Tchau, até o próximo episódio. Fica com Deus aí.